Graça e paz, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam não só em minha casa, aqui onde está reunido eu, Genildo e minhas filhas, mas estejam com todos os irmãos, né, com a nossa denominação, que é a Igreja Batista do bairro de Ernesto, e demais denominações, se estiverem ouvindo essa live, esse mini culto que a gente está fazendo aqui no nosso lar. E também, desde já, eu agradeço a Deus, né, pelas chuvas que têm sido derramadas no dia de hoje, né, de ontem à noite para cá, as bênçãos ricas vindas dos céus, né, que também precisamos da água, né, da água para poder sobreviver, que é através da água que nós serve para plantações, para tirarmos os alimentos da terra, para a nossa sobrevivência, para a gente se alimentar, beber, matar a nossa sede, né? Fazer toda a higienização do nosso corpo, das nossas casas, lavando roupa e tudo mais. Então a água, ela é essencial entre todos os elementos que Deus deixou na terra, mas a água é um dos principais elementos que não deve faltar. Por isso que agradecemos as chuvas derramadas, as bênçãos que Deus derramou no alto, está derramando do alto dos céus para nós no dia de hoje. Sobre o nosso estado e em outros estados também no Brasil, por onde está passando essas chuvas. E para meditar na palavra de Deus, eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias. Geralmente eu gosto de ficar em reverência à palavra do Senhor em pé, né? Mas sabemos que temos que ficar sentados, mas Deus sabe a reverência de cada um. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, somente capítulo 16 e o versículo 31. Eu vou tentar navegar um pouco por dentro da Bíblia e dos problemas que está acontecendo também. Não vou falar tanto de problemas, todos nós temos problemas. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 31. Que a palavra nos diz assim: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, esse versículo é um versículo muito edificante para nós, né? A gente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A gente crê em Jesus Cristo, mas para crer em Jesus, a gente tem que passar também. Crer, a gente crê. Todo mundo crê. Diz que até o inimigo crê, né? Que existe Jesus Cristo, crê que existe Deus, a crença. Mas, como Genilda falou que hoje é o dia da família, e eu nem sabia que ia falar sobre esse assunto, mas eu, incluindo na palavra que eu escolhi, a gente vai viajar um pouquinho por dentro da Bíblia também, e sabemos aqui que no primeiro grupo, o projeto da salvação da alma é a família. O projeto da salvação da alma do ser humano é a família, mas sabemos que a salvação ela veio para toda a casa. Quer tu, tua casa será salvo. Mas sabemos que a salvação, ela é individual, não é? Nós não podemos salvar os nossos filhos, os nossos irmãos em sangue, que ainda não aceitaram a Jesus. A salvação é individual, não é coletiva, porque se fosse coletiva, o último nome da Bíblia, eu acredito que já estaria escrito lá em cima, no alto dos céus. Não é? Então, esse projeto
de Deus. Primeiro grupo da salvação da alma, ele inclui, primeiro, a justificação. É o homem que é injusto, um miserável pecador, como eu fui e ainda sou pecador. Por quê? Eu sou injusto. Porque Deus diz, Deus vê lá de cima e diz que não há um justo sequer na terra. Mas Deus achou graça aos olhos de Noé. E escolheu Noé e mais os 7 da sua família, né, que ia compor a família após a destruição do mundo com água, né, com o dilúvio. Escolheu Noé, sua esposa, obviamente, as suas 3 noras e os seus 3 filhos, para que viesse povoar a terra. Então a justificação vem que a gente, antes de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, a gente era uma pessoa mais injusta e era mais pecadora. Quando a gente aceita Jesus, a gente vai deixando um pouco a vida mundana de lado, os pecados do mundo do lado, a convivência com os amigos, principalmente, anteriormente, a maneira que a gente vivia como um devasso ou como uma devassa, no mundo em que o mundo vive hoje. Né? Que os irmãos me perdoem, na depravação, na imoralidade, nas vestimentas, nos conceitos sociais, não é? Em relação a trabalho, inclui ali todos os 10 pecados do mandamento, todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos pecam. E, infelizmente, para nós sair do injusto, para se tornar uma pessoa mais justa, não é que nós vamos ser justos, o único justo que veio aqui na terra só foi Jesus Cristo de Nazaré, o único Filho de Deus. Esse foi o único justo que veio na terra. Mas a gente, quando aceita Jesus, vai se tornar uma pessoa mais justa. Não como Jesus, que é imaculado, santo, foi sem mácula. Veio aqui sem mácula e voltou para o Pai sem mácula, sem mancha, sem pecado. Mas nós deixamos muitas coisas já para trás dos nossos pecados. Tornamos uma pessoa mais justa, quer dizer, se eu roubava alguém, não roubo mais. Se eu adulterei antes, estou falando do irmãozito, eu não faço isso mais. Penso 10, 15 vezes antes de errar. E tem muitos pecados, não é? A mentira, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse que é o pior dos pecados, que não tem perdão diante do Pai que está nos céus. Ninguém pode blasfemar sobre o Espírito Santo de Deus, e muito menos do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que Ele mandou aqui na terra. Então, a justificação é isso. É o homem sair, é o homem deixou o velho homem para trás e se tornou um novo homem. Né? Aquele velho homem ficou esquecido para trás, ele vai esquecendo, deixando aos poucos. E vai se tornando uma pessoa mais justa. Vai deixando os prazeres da carne, né? Às vezes se bebia, tomava uma cerveja. Esse não é o meu caso, mas tomava uma cerveja. Às vezes a pessoa vai deixando aos poucos, pensa que não deixa, mas Deus vai modificando as pessoas. Pessoas que chamavam muitas palavras torpes mesmo, vai deixando constantemente, porque Deus vai agindo integralmente na vida da pessoa, conforme a vontade dele e o desejo dele. Mas para isso também, nós temos que abrir a nossa mente, procurar e buscar cada vez mais ser justo com o próximo.
conosco mesmo e principalmente com Deus. Esse é o primeiro passo, que é uma pessoa que era injusta e vem ser um pouco mais justa, deixando seus pecados, não pecar mais, mas peca ainda, porque todo homem aqui na terra ainda tem as suas falhas, mas nós temos que nos corrigirmos, e para isso temos que dar a mão à palmatória, como antigamente existia no colégio. Dar a mão à palmatória e às vezes escutar e aceitar também a correção que vem às vezes por parte dos superiores da igreja, quando é devidamente e corretamente, nós temos que aceitar e sair também de Deus, correção de Deus. Segundo, aqui fala também de eleição. Fomos eleitos por Deus. Eu sempre gosto de falar de justificação, comunhão e santificação. Mas vou falar também de eleição. Por que eleição? Porque Deus nos elegeu e nos escolheu a dedo, a olho nu. E ele diz na palavra que aquelas ovelhas que foram arrebatadas, jamais ele deixará escapar de sua mão, as verdadeiras. E da palavra está escrito, que Deus diz, aqui na sua palavra, que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E vou além disso ainda na palavra. Diz a palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra que Deus já tinha nos escolhido antes, bem antes que o mundo fosse formado. O mundo não tinha forma, era uniforme, não tinha mares, não tinha nada. E ele já sabia que escolheu os seus, aqueles que iriam seguir a ele e ter um comprometimento com a sua palavra, que é principalmente de levar a palavra dele com temor, com seriedade, com a limpidez, com a transparência e límpido, com uma água que nunca foi tocada por sujeira nenhuma. A transparência de Jesus Cristo, por exemplo, que nunca foi tocado por imundícia nenhuma, por algo que viesse a sujar ou manchar a vida do mestre quando ele veio na terra, tanto na forma carnal como na espiritual. Isso ele nos escolheu, nos elegeu. Eleição é isso, são os escolhidos dele. E ele sabe quem vai ainda sobrar. Eu ainda vou falar ainda de comunhão. Se você não tiver em comunhão com Deus e com Jesus, pecamos. Se pecamos, tem uma maneira na Bíblia, em nós mesmos, que somos servos de Deus, de buscá-lo, reparar seus erros. Quando entrares no teu versículo, na Bíblia, quando entrares no teu aposento, ao trancar a tua porta, fecha a tua porta e em secreto te ajoelha diante do teu Deus e repensa tudo aquilo que tu fizeste no dia de hoje ou anteriormente, ou que tu vem fazendo de errado. Se tu vem escondendo alguma coisa do povo, do mundo, da família, da igreja, mas de Deus ninguém esconde nada. Então vai lá no teu quarto, te arrepende dos teus pecados. Tem uma conversa entre Jesus Cristo e Deus principalmente. Ora a Ele. Que lá, se eu não me engano, em Isaías 59:2, diz que Deus não está surdo e nem está com suas mãos
amarradas ou atadas, que ele não possa ouvir ou atender nossos pedidos de orações, as nossas petições. Não é assim. Mas o que impede da oração, às vezes, chegar até a Deus, são os nossos pecados, que encobrem o rosto de Deus sobre nós. E a gente tem que rever isso também. E a santificação é outro também que eu gostaria de frisar aqui. A santificação, você passa pelo processo de justificação. É o começo. Você está tomando leitezinho, vai aprendendo com os irmãos na igreja, aprendendo a palavra de Deus, não é? Vamos repassando para você estudos, vem depois a comunhão, você já está mais, digamos assim, tomando um mingau, ou uma papa, né, feita com leite já mais grossinha, você já tem se aprimorado e aprendido um pouco já da palavra de Deus, já sabe mais o que é correto a fazer e incorreto a não fazer, a não pecar. E essa santificação, muitas pregações eu vejo os irmãos dizer: se sois santo, se és santo, que santifica cada vez mais. E é verdade. Mas jamais a gente vai chegar à santificação de Jesus Cristo. Que ele foi o único, o santo dos santos que veio à terra, que o Pai mandou. Sabemos, tudo faz parte da salvação, que é um projeto de Deus, para o homem chegar até o céu. Porque se Deus não tivesse o projeto da salvação do homem e para a família, ele não daria oportunidade a cada um de nós. O mundo já estaria totalmente destruído. E sabemos que esse projeto para o homem chegar até o céu, através de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Que realmente, como eu li em 16:31, de Atos dos Apóstolos, ninguém está acima de Deus e da palavra. Veio e da palavra. A palavra veio para corrigir. Corrigir não só a mim, mas todos os pecadores, todos os irmãos também, que estão em falha com Deus. Veio para corrigir e não inflamar a palavra. Ela veio para corrigir e não para inflamar. A gente sabe que, nós sabemos, a palavra de Deus está acima de tudo. A palavra de Deus está acima de tudo. Agora ninguém pode ir de encontro contra a palavra. A palavra de Deus está acima de tudo. Ninguém pode ir de encontro contra a palavra de Deus. Porque na palavra está escrito. Como Jesus mostrou para os apóstolos. O templo, lá, em Nova Jerusalém. Está vendo esse templo? Pois eu digo a vós, a vocês, que não ficará pedra sobre pedra. E eu digo a vocês, tudo aqui passará, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é a mesma de ontem, de hoje, como dizem. A palavra de Deus é a mesma sim, é a mesma de ontem, de hoje, mas de eternamente. Ela não é a mesma de ontem e de amanhã, não. É a mesma de hoje, de ontem, de amanhã, daqui um mês, mas ela é a mesma eternamente. Sempre foi e será assim. Mesmo que a inspiração seja vinda e divina e trina sob a palavra, nós somos um vaso de barro. Somos inspirados por Deus,
Porque ele é divino e trina. A divindade maior é nosso Deus. É o ser espiritual que ninguém vai tomar a sua glória jamais. E trina por quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus triuno e único. Os três em um. E o vaso, que é de barro, e às vezes Deus usa o vaso de barro com 10 palavras. Eu sou um vaso de barro. Ele me quebra a todo momento. Pode refazer um vaso novo. Mas, como oleiro, Deus é o oleiro. E nós somos o barro. E às vezes o oleiro está fazendo o vaso e o vaso se quebra e ele torna a fazê-lo de novo. E assim somos nós nas mãos de Deus. Quando erramos, quando pecamos, precisamos ser quebrados. E precisamos também se quebrantar diante dos olhos de Deus, lá em cima nos céus. Diante dele, porque ele está vendo tudo aqui na terra. E se a gente trouxer 10 palavras proféticas, numa mensagem, no culto, numa pregação, isso é da parte nossa. Mas Deus sempre coloca 5, 10 palavras, ele acrescenta dele, porque o culto, ele é racional. Porque nós entendemos o que estamos falando. E o servo do Senhor, quando ele é usado, tem que saber o que está falando e fazendo na hora de levar a palavra. Você tem que saber o que está falando, para quem também está ouvindo a palavra. Você tem que saber o que está falando. Embora Deus mande lá de cima também, acrescente, como ele já acrescentou, que não está em esboço aqui, outras coisas que eu já falei, ele já acrescentou e vai acrescentar mais ainda. Eu creio. E, como eu falei, porque o culto, além de ser racional, que nós somos seres humanos, e somos racional, que nós nós temos raciocínio, não somos como os animais, somos inteligentes, porque Deus nos deu a sabedoria, não é? O culto, ele é racional. E para Deus. Sabe por que a palavra não é? Sabe por quê? Porque a palavra ela não é espiritismo. Mas sim, quando a gente leva a palavra, não é espiritismo. Mas sim cristianismo. Fala sobre Cristo, sobre Jesus. A gente tem que saber o que está falando. E sabemos que Deus faz isso. Irmãos, eu peguei uma pequena... isso tem a ver com a pregação e também não tem. Mas eu peguei isso aqui. Como eu disse que Deus ele é único, tem todo o poder, dado aí toda a glória dele no alto do céu. Não há ser nem espiritual, muito menos o que ele fez, carnal, para tomar a glória de Deus. A glória é só dele. Ele é o único Deus que tem todo o poder de suas mãos. A única glória é dele. Para ele e será sempre dele. Sabemos que o inimigo queria tomar o lugar de Deus, queria tomar a glória de Deus. Foi banido lá de cima. Veio o homem que Deus fez no paraíso. E o inimigo desceu com a terça parte dos anjos, com ele, foi expulso lá de cima, Lucifer. Mas foi para onde? Atormentar quem? Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Não é? Foi assim.
tentando de novo tirar a glória de Deus para ele. Já aí, induzindo o homem, quando eu digo que é o homem, é a mulher, a pecar, que Deus não colocou lá no centro do jardim, a árvore da ciência e da sabedoria, ele disse, todos os frutos vós comeis menos dessa daqui. Mas o homem se deixou levar, né? Pelo inimigo, por Lucifer, através de uma serpente, que ele induziu a mulher, que a mulher também queria ser igual a Deus. Logicamente, tu vai querer ser igual a Deus. Foi o que a serpente disse. Tu vai ser igual a Deus, tanto na sabedoria o maior, vai saber o que ele sabe. E ela comeu do fruto e deu o seu companheiro, Adão. E ele também o comeu. Foi quando eles sentiram que estavam nus e tinham pecado. Cometeram o pecado. E esse pecado veio de Adão e Eva, inserido e transmitido por ele para todo ser humano aqui na Terra. Não há uma criancinha nova que nasça que não já venha com a mancha do pecado. Porque através de Adão foi transmitido esse vírus que é o pecado para todos os humanos até hoje na Terra. Mas Deus é tão bom que fez tudo, né? Tudo que Deus fez foi perfeito. Você imagine o Oceano Pacífico. Ele tem o Oceano Pacífico. Estou falando do Atlântico, nem do Índico. O Oceano Pacífico, ele tem 10.994 metros de profundidade. Isso significa que se colocar um poste de 7 metros, um em cima do outro, significa que dará 1.571 postes. E tem uma área de 165 milhões e 200 mil, 165 milhões e 200 mil metros por quilômetro quadrado a extensão desse mar. Tem esse oceano, ele tem uma terceira parte das águas de todo o mundo, onde se concentra nesse oceano. Se o homem ele é mau, então ele é mau por natureza. Na Bíblia está escrito como é mau desde a sua meninice. Por que o homem, em vez de fazer bombas nucleares, essas coisas de hoje de formatizada de destruir a humanidade, os seres, ele não pega um oceano desse, tanta gente morrendo de sede no mundo, e não faz máquinas, ele não tem a capacidade, Deus não dá inteligência, sabedoria para ele fazer o mal, porque ele não faz isso para o bem. E não transforma um pouco dessa água salgada para fazer ficar a doce, com a permissão de Deus, que Deus permite tudo, e dá a sabedoria ao homem, para matar a sede de muitos, que tem no mundo inteiro, que tem país que a sequidão é terrível. Mas sabemos que a gente vê as coisas que Deus faz, é perfeita. Por isso que Deus fez uma aliança com Noé, que não acabaria, ou que não destruiria o mundo de novo, com dilúvio com água. Você vê que só esse oceano, ele tem de 3/4 de água do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Fora as outras águas que tem, para vocês terem ideia.
E Deus tem o poder, né? Por isso que muitos aviões, quando caem com passageiro nesse oceano, quando eles caem, dificilmente uma pessoa se sobrevive, porque quase 11 mil metros de profundidade, onde vivem os tubarões lixas e outros tubarões, dificilmente uma pessoa escaparia. E pode escapar porque as mãos de Deus é tremenda. E Deus pode fazer milagres. Ele não ressuscitou Lázaro com 4 dias após sua morte? Não mudou que ele retirasse aquela pedra e que ele saísse daquela tumba e ele saiu ainda todo enfaixado? Deus tem o poder e o controle de tudo nas suas mãos. Por isso que ele disse que o mundo não ia se acabar. Fez essa aliança com Noé, com água de novo. Mas sabemos que já tivemos sinais aí, como o tsunami, lá na Ásia, uns 3 anos atrás. E veio matar, se não me engano, 18.500 pessoas que foram encontradas, fora as que não encontraram. Os navios foram bater lá nos prédios da Ásia, do Japão, se não me engano. E você vê com ondas de 20, 30 metros de altura, 40. Mas isso tudo também é com permissão de Deus. Mas Deus é tão mau? Não é. Não é, não. É para se cumprir também as profecias. Tem aqui falando sobre peste, pestilência, sobre fome, maremoto, terremoto. Esses são os sinais. São os princípios das dores, são apenas um ai dos ais que ainda há de vir. Esse é um dos ais ainda que há de vir. Aqui eu vou deixar ainda em João 3,16, que diz assim, é o versículo mais lido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, não morra na morte carnal, mas tenha vida eterna. Porque pode morrer se não aceitar Jesus, já está praticamente no inferno, no Hades. Porque não há outro jeito. Como está escrito também em João 14,6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus, se não aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele é o elo de ligação. Ele é o único que pode levar ao caminho dos céus, desde que o homem queira e dê um passo para Cristo, aceitando como Salvador da sua vida, para que ele venha sentir o prazer de servir a Jesus e de servir esse Deus tão maravilhoso. Quando eu falo assim, nesse versículo 16, que fala na vida eterna, porque se a pessoa, Deus mandou o Filho dele, que existe a morte carnal e a espiritual. A pessoa, quando morre, vai do pó, voltou, o pó voltará. Ele voltou à morte. Mas aqueles que aceitaram a Jesus e que já são os seus, esse dorme no Senhor. Estão esperando a segunda vinda de Jesus para, no dia que ele voltar, primeiro os mortos se ressuscitarão, porque todo olho verá a segunda vinda do Filho de Deus, de Jesus. E primeiros vão ser aqueles que ressuscitarão, os escolhidos por Deus, que ainda vai passar numa peneira, que é a peneirinha, né? Que nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Deus ainda vai separar o trigo do joio.
Esperamos que todos nós sejamos trigos para subir com Jesus, para toda a eternidade. A morte eterna é aquela morte que a gente, espiritual, que não tem jeito. É aquela morte que você vai ver lá no Jardim do Éden, no inferno, por toda a eternidade, inimigo. E nós, crentes, que cremos em Jesus, vamos, apesar de tudo isso que a gente está passando, todas essas dificuldades, essas coisas, não vou falar de pandemia, de tudo isso que a gente está passando, nós vamos ter uma certeza, uma morada celestial, a qual Jesus disse que ia lá separar lugar para nós. Ia preparar lugar e ia voltar para buscar os seus. E esperamos a isso. Lá não vai ter choro, ranger de dentes, não vai ter sofrimento, você não vai ter que trabalhar, vai ter que ficar com os cabelos brancos aqui, como eu estou aqui, ó. Às vezes, uma cirurgia, se matando aí de trabalhar para ganhar o pão, que a gente tem que ganhar o pão com o suor do nosso rosto, não olhando o que é dos outros, não é? Para a honra e glória do nosso Deus. E que tudo isso que nós possamos fazer aqui, que a gente faça só para a glória do Senhor, não para a vanglória nossa. Que aqui a gente não fez nada ainda. Por que estamos confinados em casa? Por que estamos confinados? Deus está dando oportunidade a muitos agora, e muitos estão se convertendo neste momento difícil. Porque agora tem tempo, né? Tem que ficar em casa. Busca a palavra. Antes não tinha tempo, cheguei cansado do serviço, meu corpo está tão cansado, trabalhei 10, 11, 12 horas, aí tomo um banho, janta, quando pensa que não, o corpo só pedia cama. E agora? Que você tem que ficar em casa e quer ir trabalhar e não pode, e daí? E aí? Com permissão de Deus. Que Deus possa abençoar vocês. A igreja, não só do Bar de Ernesto, nossa denominação, mas a igreja da face da terra que Jesus vem buscar. Todas as denominações que estão fazendo a vontade de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo. E também tendo o seu temor, principalmente, porque se não tiver o temor de Deus, não adianta nada. E ainda, para encerrar, eu vou deixar o versículo que todo mundo conhece, que é de oração, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu sempre escuto isso nos cultos de orações. Todos eles. Esse versículo é recitado praticamente. Diz assim, 2 Crônicas, que diz assim, e se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, eu não falei de pandemia, você já sabe de tudo isso. A ferida é grande e a dor é grande. Mas a dor maior é ver os templos fechados, porque a igreja somos nós. É irmãozinho de todos nós que servimos a Deus e a Jesus. Se fechou uma porta, as portas dos templos, tem nossas casas que viraram centenas de milhares de templos para levar a palavra. E eu digo uma coisa a vocês, ainda saí pelo sítio ainda, mesmo com pandemia, ainda levei a palavra e levo. Deus sabe do coração de cada um. É um que conhece aqui, e aqui é Ele que está lá em cima. Porque nós não podemos julgar ninguém. Jesus não veio para aqui julgar, não veio para julgar, nem para condenar ninguém. E ainda deixou ainda lá em Mateus 7, de 1 a 7, né? Não julgueis para não ser julgado, com a mesma medida que medido o povo será medido.
Não jogar argueiro nos olhos dos outros. Antes, tira a trave do teu olho. Tem isso aí também para nós. Que o nosso Deus nos abençoe.